Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou falar um pouco de como adaptar os exercícios que a gente tem aqui do ambiente Pilates para pacientes que são idosos e que têm uma característica específica que é uma mobilidade reduzida. Com o envelhecimento é natural a gente ter uma perda de mobilidade, a gente vai entrando em rigidez nas articulações. Tá? E onde que a gente mais observa essas diminuições de mobilidade? No tornozelo, tá? Na região do quadril e da coluna. Tá, Flávia, e aí, o que isso diz pra gente? Alguns impactos vêm na relação da função do seu dia a dia na perda dessas mobilidades. Tá? No tornozelo, se a pessoa vai perdendo essa dorsiflexão, a chance de ter uma queda se torna aumentada. A mesma coisa acontece com o quadril, tá? Ela vai diminuindo a sua extensão e isso pode impactar na sua locomoção do dia a dia. Até mesmo subir uma escada, descer, caminhar, ela vai perdendo um pouco dessa qualidade de mobilidade, nessa função do dia a dia. E na coluna, né, essas relações de alcance, de alcançar e pegar alguma coisa, de sentar, abaixar, porque a coluna tem vários movimentos. Então a pessoa vai ficando mais limitada em relação a isso, tá certo? Beleza, Flávia, e aí, o que eu vou fazer com isso? Então aqui eu vou trazer em 3 ambientes, ou seja, eu vou trazer alguns exercícios de sugestões de adaptações de exercícios aqui com o rolo, tá? Então se eu tô falando com o rolo, eu não tô falando de um aluno tão iniciante, pode ser que alguns exercícios aqui, dependendo do seu paciente, ele já é um exercício mais intermediário. Vou sugerir alguns exercícios, adaptações e modificações para melhorar esses padrões aqui na chair, tá? E alguns no reformer, tá claro? E aí, se vocês ainda continuarem com dúvidas, é só deixar aqui para mim, que eu vou ter muito prazer em esclarecer isso para vocês, tá? Então, aqui no rolo, tá? No foam roller, eu vou trabalhar alguns exercícios para ajudar nessa mobilidade. Na hora que a gente está falando da mobilidade da coluna, o que eu mais vou buscar? Claro que eu vou precisar fazer primeiro uma avaliação para entender as limitações, onde que elas se encontram, para me abordar essas limitações, tá? Mas a gente sabe que perde-se muito a mobilidade para extensão de coluna, e a extensão de coluna vai impossibilitando para melhorar o alcance, isso pode impactar no ombro, né, levando lesões como rompimento de tendões, isso a longo prazo, tá? Que vai lascando, né, comendo o tendão na hora que for levantando, isso pode acontecer. Então a gente vai ajudar melhorando esse padrão de extensão da coluna. Tá certo? E é interessante que vários exercícios que eu vou mostrar aqui vocês já devem conhecer, mas eu vou dar uma leitura para melhorar quando a pessoa vai apresentando essas reduções de mobilidade. Tá certo? Então vamos para o primeiro exercício. O primeiro, a gente vai virar o rolo atravessado. Eu vou deitar a minha torácica aqui, tá? No meio da torácica. E aqui eu vou fazer alguns exercícios, tanto de extensão e extensão com rotação, tá certo? Então a gente vai fazer essas mobilidades. Eu gosto de falar assim, mobilidade, a gente vai trabalhar um pouco na ideia de água mole em pedra dura, tá? Eu vou trabalhar várias repetições dessa mobilidade para ir soltando o tecido, tá? Não é 4, 5, eu preciso de mais repetições desse movimento para que eu consiga ir melhorando essa disponibilidade, tá bom? Então, apoiei aqui, segura a cabeça, certo? Aí essa amplitude de braço vai depender da disponibilidade do seu paciente. E qual que é a ideia aqui, ó? Deixa o peito subir e volta. A vantagem é que o foam roller, ele é macio, ele é confortável de estar fazendo, tá certo? E estimular essa extensão, que muitas vezes de barriga para baixo, que é o swan, muitos deles têm dificuldade de fazer. Então uma boa opção de fazer antes de fazer o swan é fazer esse exercício aqui. Então eu vou fazendo de forma indireta, que a própria gravidade me empurra e volto.
me empurro e volto, certo? Então, vou fazendo essa mobilização para extensão. O próximo eu vou combinar com rotação. É bem interessante aqui, é uma coisa super simples. Eu não paro aqui embaixo não, paro um pouco mais aqui no neutro. E aqui eu vou empurrar um braço para o chão e volto. Vou para o chão um lado e volto. Dificilmente ele vai conseguir fazer, manter a extensão e girar. Quando a gente combina planos, a gente vai estar diminuindo a amplitude de movimento, tá? Para ser mais seguro. Então, mais seguro é manter essa posição da coluna, tá? Porque já tem uma amplitude reduzida. Venho, vou, certo? Mais uma vez. Lembrando que eu quero ir soltando, então eu posso fazer mais de uma repetição. Posso descansar e fazer várias vezes esse movimento, tá? Ajuda bastante a melhorar essa amplitude, tá certo? O próximo que a gente vai fazer é em decúbito lateral, tá? Flexão lateral aqui. Então, deitei. Tô aqui de lado e ó. Venho e volto. Posso voltar e vir a mais. Venho. Esse aqui você tem que ter bastante atenção, porque muitos podem sentir um pouquinho de desconforto, porque tem uma massagem grande aqui na região, né, inferior da escápula. Então, não são todos que toleram. Então, aqui, ó. E aqui eu posso parar e fazer também a rotação. Depois eu vou trocar o lado e faço a mesma coisa, ó. Venho e volto. Venho e volto. Mais uma vez eu vou mostrar do outro lado para vocês terem uma noção de como é que é, certo? E é um exercício super simples de fazer, porque é com rolo, tá? Então, deitei aqui do lado. Então, posso só até aqui e subir. Esse lado meu é mais limitado também. Ou eu posso vir aqui, ó, trago o cotovelo para frente, aí vocês vão vendo que eu consigo aumentar essa flexão lateral para o outro lado. Para esse lado aqui. Ele é mais preso. Vou fazer 3 repetições aqui para vocês. 2. E o terceiro. Paro aqui, ó. É bom que o cotovelo mantenha o seu ponto, tá? De fixo. E aqui eu só giro para trás. E volto. Giro para trás e volto. Última vez. Giro para trás e voltei. Tá claro? Um que eu gosto bastante, que é deitado aqui no rolo. Muitos de vocês devem conhecer, que é o movimento de braços. Eu consigo desafiar o equilíbrio também. Eu tenho uma ativação de propriocepção da coluna, isso é legal, tá? Lembrando que esse aqui pode ser mais desafiante para algumas pessoas. E aqui, lembra que eu falei de melhorar a mobilidade? Vou estar buscando aqui melhorar um pouco da mobilidade do ombro. Então, ó, clássico que vocês conhecem. Todo mundo vai conseguir chegar aqui em cima? Dificilmente, mas estou mostrando que é possível desafiar e buscar aqui. Eu posso vir aqui e girar
E aqui eu ajudo na mobilidade da coluna também, tá? Mas os próximos que eu vou fazer eu gosto muito, e muitos dos meus pacientes fazem, que é a rotação interna e externa. Não são todos que conseguem fazer aqui e mover, então eu deixo aqui no ar, ou eu coloco aqueles toquinhos da yoga aqui, ó, para dar um suporte, como se estivesse subindo no chão. E aqui eu vou, ó, rodo para fora e rodo para dentro. Vocês já me viram fazer esse movimento em vários lugares, deitado no chão, na parede, porque realmente é um exercício e é um movimento que eu faço muito com meus pacientes idosos para melhorar. Tá claro? O próximo é uma mobilização neural super legal de fazer aqui, que é o seguinte: eu deixo meu braço aqui pro lado, o outro tá aqui, e eu vou olhar pro outro lado e volto. Posso deixar o braço aqui apoiado e reto. Como eu tô aqui na mesa do Cadillac, minha mão vai mais para baixo, eu posso deixar o meu rosto e fazer só a mobilização aqui, ó. Certo? Para pacientes de ombro, que tem aqui desfiladeiro, túnel do carpo, também é muito bom, tá, gente? Ou eu posso deixar aqui e vir a cervical, ó. Sem mover o cotovelo, a mão, e vir só a cervical. Deixa eu fazer do outro lado para não ficar torta. Então, ó, aqui posso mexer só a mão ou venho a cervical. Tá vendo? Eu vou girando no rolo minha cabeça. Tá claro? Mais uma vez. Isso é uma delícia, gente. Ok. Então aqui eu trabalhei, vocês conseguiram perceber que no rolo eu trabalhei mais a relação da coluna, da torácica. Trabalhei um pouquinho da mobilidade do ombro para dar essas funções de alcance e melhorar essas organizações, tá? Fiz um pouquinho de mobilização neural para fazer essa relação de movimento, para melhorar essa posição e dar liberdade, tá claro? Agora a gente vai para a chair, que lá também a gente vai mexer um pouquinho de coluna, mas vai também mexer mais membros inferiores, ok? Então vamos lá. Esse daqui a gente vai fazer deitado e vamos fazer uma rotação. Vocês vão entender. Vão entender que eu uso bastante rotação para melhorar a mobilidade da coluna, tá? Então, ó, um pedal desce e um pedal sobe. Se vocês têm aquela chair que o pedal é único, eu vou mostrar uma opção aqui, tá? Então, ó, giro. Aqui os dois pedais se movem, vocês conseguem perceber. Posso fazer também, um pedal fica e o outro sobe, certo? Um pedal fica e o outro sobe. Esse aqui eu passo assim, muito, não é pouco não, muito com meus pacientes. Sobe e desce, certo? Flávia, não tem esse pedal que pode separar, eu só tenho um. Então o que você vai fazer? A mão pode ficar ou aqui na cabeça ou aqui do lado. Aí vai ficar um pouco mais desafiante, tá certo? Mas é possível sim. Então aqui, ó, mesma coisa, ó. Aí eu já vou mostrar o outro, ó. Que eu subo fazendo. É bem mais difícil com a mão na nuca também, tá, gente? Quando eu tenho essa diminuição de alavanca, eu faço ficar bem mais difícil esse exercício, tá? Eu gosto bastante desse, ou eu posso fazer também uma outra opção aqui, que já que eu tô aqui, era me mostrar só uma, mas tô dando várias de brinde, tá? Que é o quê? Em vez de fazer pra cima, eu posso fazer pra baixo,
certo? O que vai acontecer aqui de dificuldade, gente? Só se o seu paciente for bem comprido, né, homem com braços bem longos, aí pode ser que ele já saia com a mão aqui e não tenha uma amplitude para baixo. Mas é um público pequeno, tá? Na grande maioria vocês vão conseguir fazer essa rotação para baixo ou essa rotação com flexão aqui um pouquinho, tá? E aqui, como eu bloqueio a torácica, eu consigo limitar aonde realmente eu quero o movimento, tá certo? O próximo movimento, ele é sentado. Lembra que eu falei com vocês que é comum da gente ter restrição, diminuição de mobilidade, tanto na coluna quanto no quadril. Quando eu vou trabalhar aqui o double leg pump, ou seja, o trabalho de pernas aqui, eu vou mostrar opções para a gente desafiar um pouco dessa amplitude, que é combinação de movimentos. Então, ó, vai fazer com as pernas abertas, tá? Que desafia essa amplitude, trabalha essa relação aqui dessa região, tá? A mão pode ficar aqui do lado. E aí que posso variar calcanhar, ponta, mas eu quero desafiar um pouquinho, mostrar que é essa posição que aqui eu combino movimentações com a coluna, vocês vão entender. Sentei de lado, calcanhar, essa variação aqui que você já conhece. E é interessante porque eu vou distinguir se um lado está mais forte ou mais fraco. Então, fazendo essa variação no lateral. E aqui a gente pode fazer com a variação de uma coluna, fazendo essa inclinação lateral que é a mermaid, tá? Que é o que, ó? Eu posso colocar a mão aqui na cadeira ou na própria perna, quem conseguir, que eu acho mais difícil. Aqui eu tirei a haste para vocês verem, mas você pode segurar a haste aqui para fazer esse pivô de movimento. Então eu empurro e venho, certo? Empurro e venho. Aqui a ideia é sempre buscar a extensão. Claro, mas Flávia, você não está passando para a linha de trás do tronco. Eu entendo, a gente tem outros exercícios que pode fazer isso. Mas para quem tem, né, no envelhecimento, vai perdendo, vai reduzindo bem essa mobilidade, aqui a gente tem os primeiros estímulos que vocês podem estar pensando, né? Por exemplo, vou sair de uma cadeira, vou levantar, esse é um bom exercício. E a vantagem de trabalhar as pernas isoladas, né? Eu vou vendo essas distinções. E aqui a gente vai combinando movimentos, que é aquela relação das duplas tarefas que eu sempre falo, tá? Então, mostrando aqui do outro lado, tá? Então, o que é o movimento? Estico e dobro, certo? Super tranquilo. Com a movimentação da coluna, ok? Ainda pensando nessa movimentação lateral da coluna, eu vou fazer a mermaid, só que eu vou fazer sentado aqui numa caixinha. Então, ó, aqui a gente tem a mermaid bem conhecida, já mostrei, né? Mas qual que eu quero mostrar aqui para vocês? A gente não fez no rolo a flexão lateral com rotação, a mesma ideia eu vou fazer aqui. Então, ó, venho e giro para fora, venho. Certo? Posso fazer também para baixo, tá? Vou mostrar. E posso fazer também para dentro, certo? Mais uma vez, só para vocês entenderem. Aqui.
mostrar do outro lado aqui, ó. De costas, como é que fica, tá? Posso deixar a perna dobrada, apoiado o pé, o que for mais confortável aqui para sentar. Então, ó. Tenho. E aí já mostro aqui, ó. Mais uma vez. Certo? E só para vocês entenderem de costas. Aqui. Aqui. Certo? Próximo que eu vou fazer aqui é deitado, para fazer para membros inferiores, para a gente melhorar essa extensão aqui do quadril. Tudo bem? O próximo a gente vai fazer puxar o pedal para baixo, eu vou fazer algumas movimentações aqui e vou fazer outras coisas também. Então vamos entender. Para a gente trabalhar essa relação da extensão do quadril, para melhorar a mobilidade do quadril, tá? Para rotação externa, interna e extensão. Então, ó, posso fazer isso tudo que eu fiz no calcanhar, repetir na ponta, não tem problema. Então, ó, só puxo o pedal para baixo, que é o que todo mundo já conhece, super simples e tranquilo, certo? Mas eu posso puxar aqui, ó, giro e giro e subo, tá? Se vocês quiserem trabalhar mais rotação interna, é só deixar mais aberto. Eu puxo, mantenho e ó, rotação interna e volto, certo? Bem legal aqui, eu trabalhar e pensar mesmo nessa musculatura executando o movimento, tá? Não é só puxar e girar não, porque isso é muito banal, a gente tem que estar presente no movimento, ok? Posso aqui também, que eu uso com muita frequência, desci e aqui, ó, fazer realmente a extensão de quadril, certo? Volto, posso fazer com articulação de coluna ou a coluna junta, em bloco, não tem problema. O que for mais saudável para a coluna do seu paciente, tá? Eu vou fazer outra variação ali que eu faço com muita frequência aqui também. Certo? Pensando aqui, ó, chegar na extensão de quadril, tá? Que a gente vê que perde muito, certo? Então, qual é essa variação, Flávia, que você falou? Eu separo o pedal aqui. Aí quem não consegue separar, esse aqui não tem jeito, tá, gente? Quem não tem como separar os pedais, essa variação que eu vou mostrar. Aí é ótimo para saber se tem um lado que é mais forte ou mais dominante, que a gente fica balançando aqui. Subir. Mantém aqui, ó. E aqui eu trabalho unilateral. Tá vendo? Posso descer e subir ou ficar aqui em cima para trabalhar essa resistência dessa região, né? Então trabalha bastante engajamento desses posteriores. E desço. Certo? Então vocês estão vendo que assim, para me melhorar essa redução de mobilidade, eu tenho que entender aonde que está essa restrição e eu tenho excelentes exercícios que eu posso adaptar para a necessidade dessa pessoa. Tá claro? E agora vamos pro reformer. Flávia, você vai fazer footwork mais uma vez? Eu falei assim, sim, vou fazer. Só que eu vou mostrar um pulo diferente aqui. A gente está extremamente acostumado a usar essa altura de barra, manda a pessoa fazer o footwork, ou seja, dorme, estica essas pernas, para ativar centro, melhorar. Mas eu quero mostrar um footwork que é possível de fazer, para a gente melhorar essa mobilidade de extensão do quadril. Sério, Flávia? E vamos trabalhar também o tornozelo que eu falei com vocês. Tá certo? O que a gente vai fazer? Vai deixar a barra
mais baixa. Aqui eu vou trabalhar com o apoio do calcanhar, tá? Eu vou trazer um pouquinho mais para perto, porque senão fica muito distante e a mola fica muito fraca, tá bom? Aqui, quando eu tô esticando, mantendo esse calcanhar aqui, vocês vão entender que eu vou estar indo para uma sensação real de quase ficar de pé, tá? Que é justamente estimular essa posição de posicionamento, ficou ótimo, redundante. Esse posicionamento da articulação do quadril na hora que eu fico em pé, que eu preciso estimular esses extensores, tá bom? Então vamos lá. Deitemos. Então, posição, coluna, respiração, aquela coisa toda que a gente já usa no nosso estímulo de aula. O que eu quero mostrar é o seguinte: conseguem perceber que a barra mais baixa eu vou conseguir fazer isso, certo? Então, eu busco muito mais extensão de quadril aqui. Claro que a pessoa tem que ter um centro melhor, tá? Para não arquear na hora que eu faço o movimento, tá? Não sinta desconforto na hora de fazer esse movimento aqui, ok? E aí pode fazer uma perna, duas, melhorar, rodar, enfim, aquelas várias variações que a gente usa no nosso dia a dia. E aqui mais uma vez, o apoio que a gente usa nos metatarsos. E eu posso fazer aqui, ó. Aqui quando eu faço o apoio no metatarso, eu realmente, olha aqui, é uma sensação de estar de pé. Meus pés estão logo embaixo do meu quadril aqui, certo? E aqui eu posso buscar melhorar a amplitude, a mobilidade do tornozelo, fazendo bilateral ou unilateral, certo? E essa referência de estar com a perna logo embaixo da pelve é bem interessante quando eu desço essa barra, tá certo? Então, não é só mais uma vez footwork. Vou fazer de novo, mas aqui eu estou escolhendo um footwork com uma proposta para melhorar algo que é necessário para esse paciente, tá certo? Então, recapitulando, eu posso fazer aqui ou aqui. Fora o que eu posso fazer de quadril, de dobrar, esticar, certo? Relembrando, só reforçando, aquelas mesmas variações, aquelas mesmas escolhas que a gente faz do footwork, posições, eu posso escolher aqui. Eu só estimulei fazer com uma altura diferente da barra, porque eu vou desafiar muito mais o quadril e o tornozelo nessa, tá certo? Um outro exercício que eu vou mostrar aqui é bem interessante para a gente mexer na relação de peitoral, tá? Às vezes a pessoa tem dificuldade de sentar ali na cadeira para fazer esse, e aqui é interessante. Vocês estão vendo que eu já uso uma barra mais alta, tá? Eu vou sentar de costas, certo? Apoio a mão aqui e eu simplesmente empurro e volto. Flávia, só isso? Só isso. Mas para quem tem essa restrição de ombro, é muito, tá? Mas às vezes a pessoa não entende essa movimentação. Não que na chair a gente use muito esse de ir para trás, mas a pessoa não consegue fazer essa movimentação porque não tem essa liberdade. E esse exercício aqui, ó, pode fazer aqui também, aí vai depender da pessoa, ó. Vou e volto. Porque eu não consigo empurrar para trás fazendo isso, que é o que muito acontece ali na chair. Aqui eu vou pedir para a pessoa abrir mais ainda o peito. Eu particularmente gosto de usar mais a mão aqui, que estimula
mais ainda essa posição. Outro ponto que eu vejo positivo de usar a barra do footwork, porque ela é mais larga do que os dois pedais da chair, então às vezes a pessoa tem muito encurtamento e não conseguem pegar, tem que pegar muito aberto, tem muita dificuldade. A produção tá comendo bala aqui, tá fazendo barulho. Já dedurei, gente. Isso, escancar a bala. Tava fazendo devagarzinho. Nham, nham, nham. E aí você pega mais aberto e a pessoa consegue ter mais conforto na hora de realizar o exercício. Bom, gente, claro que eu tenho vários outros exercícios que eu poderia estar trazendo aqui para vocês. Escolhi alguns que eu acho que são interessantes e são bem coringas, bem fáceis de usar no dia a dia de aula e são realmente os que eu uso para auxiliar em determinadas mobilidades no dia a dia e para readquirir ou desafiar. Eu posso usar outros recursos para desafiar, mas são reais esses exercícios que eu uso no meu dia a dia. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outro esclarecimento, tiver outra sugestão de tema, é só deixar aqui pra mim, tá? Que eu vou ter muito prazer em poder ajudar vocês. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo.